E aí pessoal, mais um videozinho para vocês aqui, tá? Pediram para eu falar a respeito da nova modinha do momento, né? Todo ano sai uma, todo ano tem alguma coisa nova. Claro que esse ano não poderia ser diferente, então vamos falar a respeito do tal do Mix Right, o mix de aminoácidos que promete ser revolucionário, trazer ganhos de massa muscular, síntese proteica até 35% mais elevada do que qualquer outra proteína. Mas será que isso mesmo é verdade? Bem, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de deixar uma coisinha bem clara com vocês aqui, tá? Eu não sou defensor de nenhuma vertente como 100% verdadeira, ok? E estudo científico, como todo produto novo, é bem complicado de se levar a sério por um motivo. A metodologia do estudo pode influenciar no resultado, tá bom? Você pode pesquisar na própria internet, aí uma pesquisa rápida no Google, tem estudos que vão dizer que leite faz mal, leite faz bem, que o whey presta, que o whey não presta. Então é bem complicado de se levar a sério. Não que não se deva levar a sério estudo científico, estou falando que a gente tem que saber interpretar a metodologia aplicada. Ok, vamos falar do aminoácido. Eu vi alguns estudos que dizem que esses aminoácidos eles não possuem valor calórico. Quando você consome uma proteína, você sabe que ela tem 1 grama de proteína, tem 4 calorias. Quando você consome 1 grama de carboidrato, você sabe que tem 4 calorias. E 1 grama de gordura, você sabe que tem 9 calorias. O que eles quiseram dizer nesse estudo é que quando você consome esse mix de aminoácidos, você praticamente tem a absorção de 98% de tudo que está ali. Ou seja, quase não tem excreção. O que quer dizer que você não produziria calor para quebrar esse nutriente e ele ser absorvido. Ou seja, ele não tem caloria. Tudo bem, pode até ser, mas para mim isso não é vantagem nenhuma para quem busca desempenho, até porque caloria é fonte de energia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Outra coisa interessante é que ali eu vi um outro estudo onde fala que esse mix de aminoácidos ele teria a capacidade de gerar uma síntese proteica muito mais elevada. O que as pessoas não param para se atentar é que síntese de proteína e hipertrofia muscular são duas coisas diferentes, apesar de parecerem a mesma coisa. Você sintetiza proteína no seu cabelo, eu nem tanto, né? Porque o cabelo tá meio raleado. Nossa, que bosta! Sintetiza proteína nas unhas, no seu corpo todo, tá? Todas as suas células são feitas de proteína e precisa de ressíntese. Você está o dia todo destruindo células e reconstruindo células. Porém, a síntese proteínica no tecido muscular depende de vários fatores. A via do AKT é a via que estimula o mTOR, que vai estimular a síntese proteica nos tecidos de actina e miosina, ok? Isso significa o quê? Que você tem que ter a via do AKT ativada. Uma das maneiras de você ativar a via do AKT para estimular a mTOR é o consumo de leucina. Por isso que BCA contém leucina. É comprovado que você precisa de leucina na alimentação. O que eles falam não é que a leucina não presta, eles falam que o uso dela isolado é besteira, que você consegue a quantidade que você precisa somente com a alimentação. Porém, a gente tem uma coisa que a gente não para prestar atenção. Já teve estudos com o BCA que diz que ele só faz efeito em quantidades altas. Então não é simplesmente você consumir a proteína. Quanto de, por exemplo, se você consome 2 gramas de proteína por quilo, no meu caso aí 190 gramas de proteína, 180, 190, 200 gramas, quanto de leucina vai ter nessa quantidade de proteína que eu consumo por dia, dependendo do valor biológico e das fontes dessa proteína. Estão entendendo o que eu quero dizer? Entendeu? Não é toda a proteína que forma apenas um tipo de aminoácido. São vários aminoácidos, é diferente da própria do carboidrato, por exemplo. Entendeu? O carboidrato proveniente da frutose, por exemplo,
tem glicose e frutose. De carboidrato proveniente da fruta, tem frutose e glicose. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Voltando para o lance do mix de aminoácidos, eu fico pensando numa coisa. Eu acho que a primeira coisa a ser analisada é você saber o que são aminoácidos essenciais, o que não são os essenciais, saber quais influenciam na hipertrofia muscular. Por exemplo, a gente sabe que a glutamina, a creatina, os BCAAs, todos esses aminoácidos influenciam na síntese proteica muscular, porque eles vão ter influência em formar outras proteínas no organismo que vão inibir ou ativar a via do AKT, que vai estimular a mTOR, que vai estimular a síntese proteica. Tá aí uma explicação bem rápida, fisiológica, para vocês entenderem como que funciona. E outra coisa, se você tem um estímulo ali e tem uma alta expressão de miostatina, que por exemplo bloqueia a via do AKT, você já vai estar tendo uma dificuldade de gerar ganhos de massa muscular, porque se a miostatina influencia na via do AKT, muito provavelmente você terá dificuldade de estimular a mTOR. E aí, meu amigo, não interessa qual aminoácido você está consumindo. Tem uma proteína ali que está, a GDF8, que é essa proteína que está sendo formada. E se você tem genética para estimular bastante essa proteína, você vai ter tendo dificuldade de ganho de massa muscular. Por isso que eu falo, se perguntar de algum CERN para mim que eu acho que vale a pena, seria o YK11, porque ele tem um estudo comprovado que ele age na inibição de miostatina. Ah, vai, mas quanto que ele age? Não sei. Mas qualquer coisa que influencie baixando, por exemplo, o IGF, se você está numa fase de ganho de massa muscular, eu acho que você deveria ficar fora. Qualquer coisa que influencie aumentando o IGF, você deveria ficar dentro. Entendeu? Por exemplo, um MK677. Lógico que isso vai depender do tempo que você consome o produto, para que ele tenha uma expressão alta e produza ganhos, ou melhor, ele influencie na sua capacidade de gerar esses ganhos. Não é que ele vai produzir o ganho, ele vai influenciar na capacidade de aumentar esses ganhos, gerar esses ganhos ou inibir esses ganhos. Por exemplo, no caso do YK11, você pode fazer a utilização porque ele vai diminuir a expressão de miostatina, vai deixar a via do AKT mais ativa e também vai estimular mais a mTOR. Tá, mas Mário, você falou e não falou do mix light. Afinal, funciona ou não funciona? Gente, é um mix de aminoácidos, entendeu? Se você bater um peito de frango com água e tomate, você está tomando um mix de aminoácidos. A diferença é que ali ele vai ter que ser absorvido, nem tudo que fica ali é absorvido, algo vai ser excretado, ok? Porém, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de absorção de proteínas, por exemplo, você não vai ter aminoácidos ali que vão gerar essa síntese proteica para vocês. Mas você não precisa consumir um mix de aminoácidos, você pode consumir enzimas digestivas, por exemplo. Se os estudos indicam que ativa mais a síntese proteica ou não ativa, se faz mais uma coisa do que uma proteína normal, foi o que eu falei. Se vocês estão perguntando isso para mim, estão interessados no produto, porque acham que vai ser alguma coisa mais milagrosa, uma revolução na nutrição de vocês que vai ativar mais a síntese proteica muscular, eu não acredito nisso, entendeu? Eu preferia investir o meu tempo e o meu dinheiro em outra coisa do que numa coisa que é algo que já tem na alimentação. Não que suplemento não funcione, eu acho que funciona. Por exemplo, BCA é uma coisa que eu já consumi durante o protocolo e eu percebo uma mudança bem grande quando eu estou consumindo altas doses de BCA, principalmente na densidade muscular, ok? E também na regeneração e na recuperação. Porém, gente, é o que eu falo. É um marketing agressivo para vender um produto que ele pode sim aumentar mais a síntese proteica no seu organismo, mas não quer dizer que ele vai estar aumentando a sua hipertrofia muscular. Que isso depende de inúmeros fatores. Até para quem usa esteroide anabolizante. Por exemplo, a própria ativação de IGF-1, a sua produção de IGF-1, a sua
vamos dizer assim, a sua inibição de miostatina. Infelizmente tem coisas que não dá para você saber com o exame, mas por exemplo, um IGF-1, se você medir e ele estiver baixo, seria interessante sim o uso de, por exemplo, um MK677. Por quê? Porque você poderia colocar ele em níveis regulatórios normais. Não que você tomar e ele vai aumentar um pouquinho, vai aumentar pra caramba a expressão de hipertrofia muscular. Mas se você tiver distúrbios ou tiver um IGF-1 baixo, coisa que quase ninguém faz exames para saber, ele pode te ajudar a melhorar seus ganhos sim a longo prazo. Tudo que a gente trata de hormônios peptídeos no corpo é a longo prazo. Por quê? Porque estamos falando de construção de tecido, não estamos falando de encher uma célula de glicogênio, que é coisas que, por exemplo, o esteroide anabolizante faz. Ok? Então, a melhor maneira de você saber se o produto é bom, no caso do Mix Right, pesquise quais são esses aminoácidos que estão ali e a quantidade que ele tem. Tem uma boa quantidade de aminoácidos? Ah, tem. Ok. Então, e é mais barato do que você consumir alguma outra coisa? Então, aí é vantagem. Se não, para mim, é mais um produto marketing. Até um outro dia.